Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai para a nossa segunda aula sobre a independência da África. Infelizmente a gente não tem muito tempo, então eu não vou poder ficar muito tempo nesse assunto, embora fosse a minha vontade. Mas eu tinha dividido então esse conteúdo em duas aulas. Semana passada a gente viu o início, né, como surgiu os movimentos de independência, o panafricanismo, negritude, enfim. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a independência de fato. Bom, gente, algumas coisas a gente tem que considerar, né? Que a África é um continente muito grande, portanto, a gente tem vários e vários países ocupando aquele território ali. A gente teve vários tipos de ocupação, né? Porque afinal de contas a gente teve ocupação de algumas potências europeias, então tinha colônia britânica, colônia francesa, colônia portuguesa, espanhola e por aí vai, belga e por aí vai. E a partir daí, então, a gente tem o surgimento de vários países. Isso quer dizer que o processo de independência ele é um processo bem demorado e bem diversificado. Então, a gente não tem como falar, durante tanto tempo, tantos países se tornaram independentes. Isso não acontece porque a gente tem vários e vários países, né? Ops, pulou tudo aqui, como vocês viram, eu estava tentando mudar o slide há algum tempo e mudou tudo. Mas voltamos aqui, então, volta o foco. Então, gente, até 1945, a gente tem 4 países autônomos na África: Etiópia, Libéria, África do Sul e Egito. 30 anos depois, a gente já tem a maioria dos países se tornando independente. E a gente tem que considerar que a África tem em torno de 50 países, ou seja, a gente está falando de muitos países, né? E como eu falei, cada um desses países teve o seu modelo de independência. A gente tem alguns padrões que se repetiam, né? Mas a gente tem, lógico, cada história tem a sua particularidade. Então, eu não vou conseguir falar sobre todos os casos. Eu escolhi 3 casos para a gente falar na aula de hoje. E eu espero que, se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, me procurem ou procurem o Google, se tiver interesse em algum caso específico. Eu garanto para vocês que é muito rico, essa história é muito rica e com bastante particularidades. Então vamos lá, gente. A independência ela foi conquistada por meio de guerras ou de acordos. Esse acordo seria acordo com a metrópole, mas, gente, em nenhum desses casos a gente tem plena paz, tá? Mesmo os lugares que foi através de acordo, ele foi um acordo conquistado depois de um longo processo de lutas e reivindicações dos povos locais. Então, não pensem que, num belo dia, os britânicos sentaram e resolveram, vamos dar independência para os países africanos. Não, 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 não. Na verdade, o que acontece é uma luta, um longo processo e que, em alguns casos, acabou com um acordo. Em outros, a gente teve que eles foram para a guerra efetiva. Bom, eu separei, então, 3 casos: Congo, Moçambique e Angola. Moçambique e Angola eu escolhi porque são colônias portuguesas, são as maiores colônias portuguesas, eles tinham 5 colônias na África, mas essas duas eram as maiores e, enfim, né, é a parte que tem mais a ver com o Brasil, inclusive depois da independência tanto de Angola quanto de Moçambique, o Brasil vai atuar vai estar muito presente nesses países através de acordos e, enfim, né, uma questão diplomática bem forte. Então, são países que têm bastante relação com o Brasil. E o caso do Congo é porque eu acho que o Congo é o caso mais exemplar para a gente falar sobre colonialismo, porque, enfim, gente, o Congo foi uma loucura o que foi feito lá. O Congo era uma colônia belga. A gente falou, escrevi errado ali, agora que eu estou vendo. A gente falou sobre isso no início do ano, né? Que as colônias belgas elas tinham sofreram muito com trabalho forçado, racismo, falta de direito, havia muita exploração. Tem algumas imagens que vocês encontram na internet dessas colônias com as pessoas sem a mão, porque eles amputavam a mão quando a pessoa não entregava o número de marfim que era esperado para aquele dia, né, o trabalho forçado, enfim, foi realmente uma loucura. E o movimento, então, ele vai ter início a partir da Segunda Guerra Mundial também, quando eles vão criar o Movimento Nacional Congolês, que tem o comando Patrice Lumumba. O Patrice Lumumba, gente, ele vai ser o grande herói da independência congolesa, porém o destino vai ser trágico. Aos poucos, começam a ocorrer manifestações nas ruas, greves, enfim, né, o povo lutando.
E aí o movimento pela libertação foi se formando. E, após bastante pressão ao governo colonial, eles conseguiram a sua independência no dia 30 de junho de 1960. Então, aqui não entra naquela guerra colonial, mas vocês percebem que foi muito tempo de manifestação, de greve, enfim, o povo indo para a rua mesmo, impressionando o governo. A independência foi dia 30 de junho de 1960 e o Lumumba foi o primeiro chefe de governo do país. Porém, gente, ele foi assassinado. Então, aqui é um caso bem típico dos conflitos que rola após a independência. Então, por mais que a Bélgica tenha aceitado a independência do Congo, logo na sequência, o Lumumba, na verdade, no dia da independência, ele vai dar um comício e ele vai falar sobre o tanto que o Congo foi explorado pelos belgas. E aí o rei belga não vai ficar muito feliz com essa declaração dele. E aí ele vai acabar sendo perseguido, ele vai ser preso. Essa fotografia é do dia que ele foi preso, lembrando que ele era o chefe de Estado. E vai ser levado e vai ser morto por um pelotão. Quem matou ele, isso ficou durante muito tempo esquecido, escondido, porque na verdade não se falava sobre a morte dele. Na verdade, logo que ele morreu, outra pessoa assumiu o poder, o Mobutu. E, na verdade, agora, nos anos 2000, é que houve uma realização de uma comissão parlamentar de inquérito, né, uma CPI, para investigar a morte dele. A parte oficial, na época, falaram que ele tinha sido morto por um grupo numa vila que estava reivindicando questões e, com muita raiva, mataram ele. Hoje se sabe que, na verdade, ele foi morto por um pelotão belga. Então, soldados belgas pegaram ele, capturaram e assassinaram ele. E com o apoio dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos está nesse lance aqui? Porque, na verdade, o Lumumba, ele seguia um lado meio de esquerda. Então, ele estava se aliando com a União Soviética. E aí entra toda a Guerra Fria, que a gente já sabe o contexto de Guerra Fria, né? Como esse novo país que se formou, muito importante no coração da África, estava se alinhando com a União Soviética, os Estados Unidos foi junto com a Bélgica e acabaram com a vida do Lumumba. O governo que entra no lugar dele, né, o Mobutu, ele vai seguir, vai ser um governo ditatorial, ele vai entrar no poder, vai tirar a Constituição, fechar o parlamento e vai iniciar uma ditadura com o apoio dos Estados Unidos e da Bélgica. Então isso vai ser muito comum, tá? Conflitos pós-independência, até porque depois que eles conseguem se livrar dos colonizadores, eles precisam se organizar politicamente e aí as elites, todo mundo quer assumir o poder. E, em muitos casos, essas pessoas, como Lumumba, que lutaram em nome do povo, acabavam sendo mortos pela elite, que estava alinhada geralmente alinhada com os colonizadores ainda, e que acabavam, então, interrompendo esse desenvolvimento. O caso de Angola e Moçambique, gente, já é um caso diferente, porque ele vai envolver uma guerra colonial. Então, os dois países eles faziam parte do Império Colonial Português e, a partir da década de 50, vai começar a se formar uma resistência nessas colônias, que era contra a exploração colonial. Aqui é muito forte a questão que a gente viu na aula passada dos intelectuais, né, panafricanismo, negritude. Então, a gente tem muitos estudantes que vão ser enviados para Portugal, né, muitas vezes de elite mesmo, elites coloniais. E lá eles acabam, então, tendo contato com esse entendimento do que exatamente é essa exploração colonial, como ela funciona. E aí eles voltam para suas colônias, decididos a iniciar o processo de independência. Essa galera fica conhecida como geração dos 50, e a gente tem vários exemplos, tá? E todos esses homens que participaram tinham uma casa em Portugal chamada Casa do Estudante, onde ficavam essa galera que ia para Portugal para estudar. E lá, então, eles começam a desenvolver essa resistência, enfim, né? A gente vai ter em Angola o Agostinho Neto, que vai ser o fundador do MPLA, que é o Movimento pela Libertação de Angola, que vai ser o movimento que vai conseguir fazer a independência. E a gente tem o Eduardo Mondlane, que vai fundar a Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique. Nos dois casos, o que a gente tem em comum? Uma guerra que dura mais de 10 anos, por exemplo, o caso de Angola, a guerra começa em 1961 e a independência vai ser só em 1975, né? Então a gente está falando de 14 anos de guerra colonial. E esses países, essas colônias, eles tinham o apoio militar do lado da esquerda, né? Do lado socialista. Então tinha, por exemplo, em Angola, eles tinham o apoio de Cuba, que nessa altura do campeonato já fez a sua revolução, que vai ser o tema da nossa próxima aula.
E Moçambique tinha o apoio da China. E, lógico, a União Soviética sempre por ali, né? Então, eles partiram para a luta armada, tiveram apoio tanto no treinamento de soldados, fornecimento de armas, mais soldados, enfim. Então, isso tudo vai ajudar essas colônias a fazer a sua independência. Portugal vai continuar mandando soldados por mais de 10 anos para combater os movimentos, e isso vai acabar gerando uma insatisfação entre os próprios portugueses, porque no fim das contas, eles vão se dar conta que eles estão lutando por algo que não faz sentido, né? Manter essa colônia já não trazia mais tantos, na verdade estava gerando mais problemas econômicos para Portugal do que ganhos, né? Até porque manter uma guerra durante mais de 10 anos, e não era só uma guerra, né? A gente está falando de 5, porque afinal de contas, as 5 colônias portuguesas estavam participando de um movimento de independência com guerras coloniais. Então era Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné, São Tomé e Príncipe e Angola. Essas cinco colônias estavam em plena guerra colonial, e Portugal tendo que lidar com tudo isso, né? E aí, então, a própria população vai começar a cansar, porque vai ver, poxa, estão mandando os jovens portugueses para morrerem lá por uma guerra que não faz mais sentido. E aí, junto com isso, Portugal era governado por um governo totalitário, que tinha iniciado, que é o Estado Novo, também chamado de salazarista, que, né, durante a década de 60, quem está no governo é Salazar, depois ele morre e fica o Marcelo Caetano. Mas também gera insatisfação nas pessoas, porque afinal de contas a gente já está na década de 70, a maioria dos países que tinha governos autoritários já não tem mais, e Portugal continua. E aí, em 74, jovens oficiais portugueses vão comandar a Revolução dos Cravos, que vai acontecer no dia 25 de abril de 74. Nessa revolução eles vão derrubar a ditadura que governava o país, e logo após isso a gente tem a independência das colônias sendo reconhecidas. Então, assim, gente, o que a gente pode observar aqui? Que a independência desses países na África, né, Angola, Moçambique e os outros 3, Guiné, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, vai, de certa forma, ajudar a derrubar o salazarismo em Portugal, porque, afinal de contas, se não tivesse essas guerras, a população, provavelmente, né, os soldados oficiais, eles não iam se mobilizar contra o governo. E aí, então, a gente tem a independência oficial em 1975. Após a independência, aí a gente tem guerras civis, porque daí dentro, tanto em Moçambique quanto em Angola, rola guerra para ver quem que vai ocupar o poder, né? Por exemplo, em Moçambique, em Angola, o MPLA assume o poder, só que tinha eu esqueci o nome agora, Renamo, eu acho. A Renamo ou talvez não. Enfim, é um nome parecido com isso. Vai ser um dos grupos que vai tentar tirar o MPL do poder. E aí, no fim, essa guerra civil dura anos. Eu trouxe para vocês, só para vocês pensarem um pouco, né, sobre esse pós-independência. Então, é muito comum que se veja nesses países conflitos após a independência, gerando guerra civil para ver quem que vai ocupar o poder. Gente, isso é muito comum, tá? Não é uma particularidade da África. É porque, por ser mais recente, a gente estranha, mas, na verdade, se a gente for pensar, toda a criação dos Estados Nacionais na própria Europa veio a partir de guerras, né? Aqui na América, quando os países se tornam independentes, inclusive o Brasil, as décadas seguintes, a gente tem muito quebra-pau, muita guerra, muito conflito, muita revolta, para tentar até que haja uma estabilização política. Por exemplo, no caso da América Espanhola, logo depois da independência, foi criado um país chamado Gran Colômbia, que pegava Venezuela, Equador, Colômbia e não lembro se estava Bolívia, mas enfim, minha memória está péssima. Mas enfim, né, era um país que contava com esses países dentro, e logo algumas décadas depois houve guerras e conflitos, e aí se desmembrou nos países que a gente conhece hoje. O Brasil, durante 30, 40, 50 anos após a independência, a gente tem conflitos, né? Então, a gente tem ali, especialmente até o início do governo do Dom Pedro II, a gente tem várias revoltas, inclusive várias tentando se separar e fazer países, né? Como, por exemplo, a Revolução Farroupilha, quando se criou a República Rio-Grandense. Então, isso é algo comum, né? Se a gente for pensar, Moçambique e Angola estão independentes há 25, 20, 45 anos. 45 anos, gente, para a história é muito pouco.
Então, ter instabilidade política durante esse período é super comum, embora seja ruim, mas é comum. Não é algo particular da África. Bom, por fim, gente, de todos os conflitos pós-independência, um que gerou mais... que é mais famoso, que as pessoas mais conhecem, é o Apartheid, que foi a segregação racial que se instalou na África do Sul a partir de 1948. Então, a segregação racial lá era através de leis, né? Então, tinha leis que proibiam que os negros, por exemplo, tivessem direito a voto, tivessem direito a comprar terras em determinadas regiões do país, não podiam frequentar determinados lugares, os bairros eram só de negros ou só de brancos, enfim. Tudo isso dentro de uma lei que foi criada, que é o Apartheid. A gente não vai ter tempo para falar especificamente sobre isso, mas é um tema muito, muito, muito importante, gente. Então eu deixei aqui um videozinho para vocês, explicando um pouco sobre o Apartheid, explicando quem era Nelson Mandela. E eu peço que vocês assistam, por favor, porque é um tema muito importante e o vídeo está bem interessante. Certo? Se tiverem qualquer dúvida, por favor, me chamem. Beijos.